O Dorival Júnior vive no país das maravilhas ou num mundo completamente diferente do que eu e você vivemos. Ontem o Brasil voltou a tropeçar nas eliminatórias, apenas empatando com a seleção do Uruguai. Mas na sua entrevista coletiva pós-jogo, o Dorival falou como se a seleção brasileira vivesse um momento maravilhoso. Eu vou mostrar e comentar as principais falas do Dorival dessa coletiva aqui para que você possa entender. Ontem o Brasil foi a campo pelas eliminatórias e sofreu para empatar com o Uruguai em 1-1. O gol do Uruguai foi marcado por Valverde, um belo gol, e o gol do Brasil também foi um belo gol, marcado por Gerson, meio-campo do Flamengo. Um jogo difícil, claro, o Uruguai não é um adversário qualquer, mas o Brasil, jogando em casa, com os jogadores que tem à disposição, imaginava-se que pudesse vencer essa partida. Porém, mais uma vez, o resultado esteve longe do esperado, e o Brasil encerra agora essa data FIFA, infelizmente, com 2 empates. 1-1 com a Venezuela e 1-1 com o Uruguai. E acho que já é um consenso geral que não só por essa data FIFA, mas pelo trabalho de uma maneira geral pós-Copa do Mundo, o momento da seleção brasileira não é nada bom. Mas saca só algumas declarações que o Dorival Júnior deu na sua entrevista coletiva. Claro, muito mais voltado ao seu trabalho que começou no mês de março. Primeiro, em relação à evolução da seleção. O trabalho vem melhorando a cada momento. Percebo isso em todas as colocações dos jogadores. Essas últimas 2 partidas tivemos um bom volume. Poderíamos ter uma sorte melhor. Um gol a mais daria a chance de finalizarmos este ano na 2ª posição. Acho que muitas coisas mudaram. Estamos num caminho, queremos o resultado, estamos próximos que isso aconteça. Mas temos que ter paciência para encontrar a equipe ideal. Uma que passe mais confiança ao torcedor. O trabalho está sendo realizado. Mesmo que as pessoas não queiram enxergar, o trabalho está acontecendo. Os resultados, infelizmente, encobrem o que está acontecendo. Tenho confiança no nosso caminho e acredito que os resultados serão melhores nos momentos que necessitarmos deles ainda mais. Desse jeito que ele disse que a seleção brasileira está evoluindo, melhorando a cada partida, parece que o Brasil passa por um momento incrível. Vence todos os jogos, joga de uma maneira bonita, só que a gente sabe de verdade que não é isso que está acontecendo. Até nos jogos em que o Brasil conseguiu vencer, ou a seleção adversária era muito fraca, como um exemplo, a seleção do Peru na última data FIFA, ou então o Brasil acaba vencendo pela individualidade dos seus jogadores, mas não porque o trabalho coletivo está sendo bem feito. Nada disso. Peguem como exemplo o jogo de ontem mesmo contra o Uruguai. Quando o jogo apertou e o Dorival ficou desesperado para ganhar o jogo, o que ele fez? Deixou a seleção com 5 atacantes em campo, para ver se conseguia resolver o jogo na base da individualidade, mas não na da coletividade. Então o Brasil ficou em campo com Estevão, Luiz Henrique, Rafinha, Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli. Jogadores que têm ali 1 contra 1 forte, velocidade, foi assim que ele tentou encontrar o gol. Então não vem com esse papo de que o trabalho coletivo está evoluindo e que a seleção está melhorando. Se tivesse melhorando e evoluindo realmente como ele disse, com certeza teria ainda mais apoio da torcida, coisa que hoje é o contrário. A cada jogo que muitos de vocês assistem da seleção, tenho certeza que vocês ficam cada vez mais decepcionados. Cada vez mais vocês têm menos identificação com a própria seleção. O Dorival fez também um balanço do ano. Ele disse o seguinte: acho que nós tivemos mais coisas boas que negativas no último ano, mas acho que os resultados encobrem isso. Tenho os pés no chão e acredito que as coisas estão acontecendo. Não tenho receio em afirmar, pela minha experiência, meu sentimento com os jogadores, que as coisas estão acontecendo. A confiança é grande. Eu não sei de verdade de onde o Dorival tira isso, que as coisas estão acontecendo, as coisas estão melhorando. Não, as coisas não estão acontecendo. Você pega o ano de 2024 da seleção e vê que foi mais um ano medíocre. Medíocre, no caso, mediano. O Brasil venceu alguns amistosos, é verdade, porém na Copa América foi mal, jogou mal e caiu precocemente para o Uruguai nos pênaltis e nas eliminatórias vem colecionando vexames. Empate com Venezuela, sofrer para ganhar do Chile, derrota para o Paraguai, que é uma das piores seleções dessas eliminatórias. Então eu te questiono, com derrota para o Paraguai, empate com a Venezuela, é dessa maneira que as coisas estão acontecendo e a confiança está crescendo? Sem condição.
O Dorival, ainda nessa mesma coletiva, ele revelou que nos bastidores foi elogiado por El Loco Bielsa, o técnico da seleção uruguaia. E parece que esse elogio do Bielsa elevou bastante o ego do Dorival. Eu não falaria isso para não expor ele ou me promover, mas na entrada das duas equipes, o Bielsa falou que estava impressionado com o que vinha vendo na seleção e das mudanças que tivemos. Partindo da pessoa dele, das colocações que ele fez, eu concordo exatamente. Às vezes, não observamos detalhes de evolução se os resultados não acontecerem. Não sabia que ele tinha dito isso, então só estou expondo porque ele falou. Para todos nós, é um fato importante. Nós nos enfrentamos na Copa América. Ele disse para eu ter paciência, porque a estrutura já está montada. Ele disse que acredita que em pouco tempo o Brasil voltará a ter o futebol que sempre teve. Conversamos quase 4 minutos. Partindo de um profissional como ele, nos mostra o que estamos tentando realizar. Caminho é árduo e difícil, ainda mais no nosso país, mas vamos atingir tudo o que queremos. Quando eu ouço um tipo de declaração dessa, sabe o que me vem na mente? Será que o Bielsa na verdade não pensa o contrário? Ele não está surpreso com o que a seleção brasileira tem feito, mas no sentido negativo? Porque o que a seleção brasileira tem feito de legal, de positivo, de futebol vistoso para receber elogio de outra seleção? Para mim não faz sentido nenhum. Para quem não acompanhou, nessa mesma partida, a seleção brasileira foi vítima de algumas vaias, especialmente no intervalo. O público que foi na Fonte Nova, em Salvador, ficou bastante insatisfeito com o rendimento da seleção. E olha só o que o Dorival disse sobre as vaias da torcida depois do jogo. Pelo resultado, naturalmente. Correto. As vaias ao fim do primeiro tempo foram mínimas. O resultado não vindo é natural, mas a torcida não interferiu em momento nenhum. Nos passaram tranquilidade e estiveram presentes. Está de parabéns o público. Em Salvador, Belém, Curitiba, São Paulo, Brasília, todos estão. Em todos os lugares sentimos o carinho do torcedor, que está voltando a ter uma confiança na seleção brasileira. Agora eu queria saber de você, se baseando nessa declaração do Dorival. Você está tendo mais confiança na seleção brasileira? Porque não é o meu caso. Eu torço pela seleção, torço que venham jogadores melhores para a seleção e que a seleção volte a vencer jogos e, principalmente, impor respeito, que é algo que eu enxergo que as outras seleções não têm mais pelo Brasil. Aí me chega o Dorival, depois de mais um tropeço, e diz que sente que a confiança dos torcedores está aumentando. Claro que não, muito pelo contrário. Como eu disse, eu conheço várias pessoas que nem acompanham mais jogos da seleção brasileira. Ontem eu fui assistir ao jogo com alguns amigos e um deles nem sabia que o Brasil ia jogar ontem, no horário que ia jogar e contra o adversário que ia jogar. Isso mostra que a seleção brasileira tá tão distante do seu torcedor que hoje tem gente que não faz a mínima questão de sequer acompanhar. É essa confiança que o Dorival diz que está aumentando? E para quem pensa que o Dorival é o único que vive no País das Maravilhas, calma, que parece que os jogadores que fazem parte do grupo da seleção brasileira também compartilham do mesmo pensamento. Rafinha, que se tornou camisa 10 da seleção nessa data FIFA, inclusive foi muito bem contra a Venezuela, deu a seguinte declaração após o jogo contra o Uruguai. Aí você vê que, realmente, eu e você estamos vendo um jogo e eles estão vendo outro completamente diferente. Acho que a vaia é mais pelo resultado, porque, na minha opinião, jogamos pra caralho. Estou orgulhoso de quem jogou e até quem está no banco. Fizemos de tudo para buscar o resultado. Jogamos muita bola, tem que sair de cabeça erguida. O que fizemos aqui vai ser difícil ganhar da gente. O futebol pune. A gente consegue um ponto que é importante pra gente. A gente é forte e está preparado para qualquer um que vier. É muito engraçado você ver e ouvir esse tipo de declaração. Aonde que a seleção jogou esse tanto que o Rafinha tá dizendo e ainda ao ponto de dizer que vai ser difícil ganhar da seleção brasileira com esse futebol? Eu digo o contrário. Se a seleção brasileira enfrentar, por exemplo, Espanha, que é a atual campeã da Euro, enfrentar uma Argentina, que vem numa sequência boa nos últimos anos, eu digo o contrário. Com esse futebol que o Rafinha diz que o Brasil jogou pra caramba, é o contrário. Com esse futebol, vai ser difícil mesmo ganhar dessas outras seleções. E claro que não poderia faltar uma declaração do nosso capitão, que é peça importante pro Dorival, titular, que é o Danilo, que já falei por várias vezes.
Reserva como zagueiro na Juventus, mas na seleção é titular e capitão na lateral direita. Enfim, mais um jogo fraco do Danilo ontem contra o Uruguai. E claro, ele tá nessa linha também de que a seleção tá evoluindo, tá crescendo, e falou o seguinte após a partida: entendo que é frustrante para o torcedor. Se eu estivesse nas arquibancadas, também queria ver a seleção brasileira vencer e golear. Eu acho que o que fica de esperança é o que a gente jogou. Estou quente ainda. Não posso fazer uma análise tão minuciosa, mas acho que a gente teve no jogo a intensidade e criou as oportunidades que se precisava. Infelizmente, para o nosso torcedor, é frustrante. A gente entende e espera poder melhorar em resultados. Com esse discurso do Dorival, do Rafinha, do Danilo, parece que o Brasil ontem goleou o Uruguai por 5-0. E a gente sabe que não foi bem isso. Muito pelo contrário, o Brasil sofreu para criar oportunidades claras. Então o que eu quero dizer não é que o Brasil deveria ter passado o carro no Uruguai. O Uruguai é uma seleção qualificada também, que conta com diversos jogadores que jogam no alto nível do futebol europeu. Então não é essa a questão. O que eu quero dizer, pegando e analisando as declarações deles, é que a seleção brasileira tem que se conformar e se contentar que hoje o nível deles não é esse. Eles estão querendo vender uma imagem para a imprensa e para a torcida de que tá tudo bem, que o Brasil tá evoluindo e tá arrasando, e não é isso. Vocês estão vendo que a seleção tá em queda livre. Então é melhor você admitir o que está acontecendo e tentar consertar do que você ficar tentando passar uma maquiagem numa coisa que não existe. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários como que você enxerga esse momento da seleção e como que você analisa essas declarações que eu mostrei aqui no vídeo do Dorival, do Rafinha e também do Danilo. Não se esqueça de comentar. Então, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!